Emma, capítulo 54. O tempo passou. O grupo chegaria de Londres em poucos dias. Certa manhã, Emma estava pensando em como isso lhe traria tristezas e preocupações quando o Sr. Knightley entrou, desanuviando seus pensamentos. Ele ficou em silêncio depois de uma breve conversa amigável e, com a voz tornando-se mais grave, disse: "Trouxe notícias a você, Emma." "Boas ou más?" Ela olhou rapidamente para o rosto dele. "Não sei bem como devo classificá-las." "Ah, deve ser boas com certeza. Veja em seu rosto, você está tentando não rir." "Receio, minha querida Emma." Ele se recompôs. "Que você não irá divertir-se quando souber." "Bem, e então? É difícil imaginar que algo que o divirta tanto não me agradará também." "Existe um detalhe," começou o cavalheiro. "Apenas um detalhe a respeito do qual não pensamos da mesma maneira." Fez uma breve pausa e, novamente sorrindo, os olhos fixos no rosto dela, continuou. "Não imagina o que pode ser? Nada lhe vem à lembrança? Harriet Smith." Ao ouvir esse nome, o rubor coloriu o rosto de Emma, que sentiu medo, sem saber bem do que. Ele voltou a falar. "Não recebeu notícias dela esta manhã?" "Acredito que sim, e que já esteja sabendo de tudo." Não sei de nada. Por favor, diga-me." "Vejo que já se preparou para o pior. E é bastante ruim. Harriet Smith vai se casar com Robert Martin." Emma teve um sobressalto que demonstrou que não estava tão preparada assim. Fitou-o com um choque evidente no olhar e exclamou: "Não, isso é impossível." "Mas vai acontecer," insistiu o Sr. Knightley. "Foi Robert Martin mesmo quem me contou hoje de manhã. Estávamos juntos até uma hora atrás." Ela continuava olhando com indescritível surpresa. "Querida Emma, você reagiu justamente como eu temia. Gostaria que nossas opiniões a respeito fossem as mesmas e um dia haverão de ser. O tempo, você pode ter certeza, fará um de nós pensar de maneira diferente. Enquanto isso, não precisaremos conversar muito sobre esse assunto." "Você não está me entendendo," murmurou Emma com grande esforço. "Não entendeu nada. Não é que esse fato me deixe triste. Simplesmente não posso acreditar. Parece-me impossível. Você não pode estar me dizendo que Harriet Smith aceitou casar-se com Robert Martin. Não pode estar me dizendo que ele já propôs casamento a ela de novo. Quis realmente dizer que ele ainda vai pedir a mão dela, não é?" "Estou dizendo que ele já o fez." O Sr. Knightley sorria ao falar, porém estava determinado que foi aceito. "Bom Deus, bem..." Emma recorreu à sua cestinha de costura para abaixar o rosto, de modo a esconder os intensos sentimentos de alívio e alegria que estavam espelhados nele. Então acrescentou: "Bem, agora conte-me tudo. Torne os fatos inteligíveis para mim. Como, onde, quando... Ajude-me a entender. Nunca estive tão surpresa, mas isso não me deixa triste, eu lhe asseguro. Como foi possível acontecer tal coisa?" "A história é simples. Há 3 dias, o Sr. Martin tinha que ir à capital para tratar de negócios. Pedi então que levasse alguns documentos que eu estava precisando mandar para John. Ele foi entregar os papéis a meu irmão no escritório e ele convidou-o para uma recepção em Astley, nessa mesma tarde. Levariam também os meninos mais velhos a essa festa. Os convidados eram meu irmão, sua irmã, Henry, John e a senhorita Smith. Meu amigo Robert não pôde resistir. Pegaram-no já a caminho para a festa e foi muito divertido. Então, nessa mesma ocasião, John convidou-o para jantar em sua casa. No dia seguinte, ele aceitou. Durante esse jantar, pelo que entendi, o Sr. Martin encontrou oportunidade para falar com Harriet e com certeza não falou em vão. Ela aceitou o pedido e o tornou tão feliz quanto ele sempre mereceu. Robert Martin voltou na carruagem pública de ontem à noite e hoje, logo após o café, já estava comigo. Deu-me primeiro as notícias dos documentos que mandei e em seguida esta que acabei de lhe contar. Bem, é tudo o que sei sobre como, onde e quando o fato aconteceu. Assim que você estiver com sua amiga Harriet, ouvirá dela uma história muito mais longa do que esta.
Ela lhe dará todos os detalhes que só a linguagem feminina pode tornar interessantes. Nós, homens, sempre resumimos. O que posso lhe dizer é que o coração de Robert Martin parece, para ele e para mim, repleto de felicidade. Ele me contou também, apesar de não me parecer muito a propósito, que quando saíram de Astley, meu irmão voltou numa carruagem com a Sra. Knightley e o pequeno John, enquanto ele seguiu com Henry e a Srta. Smith em outra. Parece que ela ficava bastante sem jeito quando eles estavam todos juntos. O Sr. Knightley calou-se, mas Emma não se atreveu a falar imediatamente. Se falasse nesse momento, sua absurda felicidade seria revelada. Precisava esperar um pouco, ou ele iria pensar que havia ficado louca. Perturbado pelo silêncio dela, ele observou-a por alguns instantes, então acrescentou: Emma, meu amor, afirma que não ficou triste com essa notícia, mas temo que tenha lhe causado mais dor do que você esperava. A situação dele pode não ser das melhores, porém é preciso considerar que satisfaz sua amiga e tenho certeza de que, conhecendo-o melhor, você ficará encantada com o bom senso e princípios firmes desse jovem. No que se refere a ele como homem, sua amiga jamais poderia estar em melhores mãos. Melhoraria a posição social dele, se pudesse, o que já é dizer bastante, lhe asseguro. Você ri muito de mim por causa de William Larkins, mas garanto que Robert Martin me faria tanta falta quanto Larkins. Ele esperava que ela pelo menos sorrisse daquela observação brincalhona. Então, esforçando-se para não rir com muita vontade, Emma apenas sorriu e disse em tom alegre: Não precisa se dar ao trabalho de me convencer de que é um bom casal. Acho que Harriet faz muito bem. A ascendência dela deve ser pior que a dele, mas não há dúvida de que ambos têm excelente caráter. Se permaneci em silêncio até agora, foi apenas porque a surpresa foi grande demais. Você não pode imaginar como essa notícia me pegou desprevenida, como eu estava despreparada para isso. Acontece que tinha razões para imaginar que Harriet hoje em dia estava muito mais determinada a não se casar com o Sr. Martin do que antes. Acredito que você conheça sua amiga melhor do que eu, disse ele. Mas posso dizer que é boa moça, de bom coração, incapaz de estar suficientemente determinada a não se casar com um jovem cavalheiro que diga que a ama. Emma não pôde evitar o riso quando respondeu: Você a conhece tanto quanto eu, acredite. No entanto, tem certeza de que ela o aceitou no mesmo instante? Acho que ela poderia aceitá-lo com o tempo, mas imediatamente? Não teria você entendido mal? Vocês dois devem ter conversado sobre outros assuntos, negócios, mostras de gado, novas sementeiras. Será que na confusão de tantos assuntos você não poderia ter se confundido? Talvez ele no momento não tivesse certo da mão de Harriet, mas sim das dimensões de algum famoso touro? No momento, o contraste entre a aparência e elegância do Sr. Knightley e do Sr. Robert Martin estava tão acentuado para Emma, a lembrança de tudo que havia acontecido recentemente com Harriet era tão intensa, e as palavras dela ainda estavam tão claras em seus ouvidos. Não, espero saber escolher melhor do que o Sr. Martin, que na verdade ela esperava que o Sr. Knightley tivesse, de alguma forma, tirado conclusões precipitadas. Não podia ser diferente. Como se atreve a dizer uma coisa dessas? Exclamou o Sr. Knightley. Por acaso considera-me tão estúpido que não consigo entender o que um homem diz? Sabe o que merece? Oh, sempre mereço o melhor tratamento, porque jamais aceitaria qualquer outro. Por isso quero apenas que me dê uma resposta simples, direta. Você tem mesmo certeza de que entendeu bem a natureza do relacionamento do Sr. Martin e Harriet? Tenho certeza, respondeu ele com clareza, de que o Sr. Martin me disse que Harriet aceitou seu pedido de casamento e as palavras que ele usou não deixavam qualquer dúvida. Creio que tenho como provar. Ele pediu minha opinião sobre o que deve fazer agora. Não conhece mais ninguém que possa dar informações a respeito de algum parente ou amigo de Harriet, a não ser a Sra. Goddard. Perguntou-me se eu teria alguma ideia sobre alguém mais que pudesse informá-lo sem ser a Sra. Goddard. Assegurei-lhe que não,
e Martin decidiu que faria tudo para conversar com ela ainda hoje. Estou satisfeitíssima agora, afirmou Emma com um sorriso alegre, e desejo sinceramente que sejam muito felizes juntos. Você mudou completamente de ideia desde a primeira vez que conversamos sobre esse assunto. Assim espero, pois naquele tempo eu era uma tola. Também mudei, Emma. Estou pronto agora para atestar as boas qualidades de Harriet. Eu me esforcei para conhecê-la melhor por você e por Robert Martin. Na verdade, sempre tive motivos para pensar que ele ainda a amava. Tenho conversado com ela com frequência. Você certamente percebeu. Em várias oportunidades, imaginei que você desconfiava de que eu estivesse interferindo a favor de Martin junto a ela, o que nunca fiz. Mas observei-a, consegui conhecê-la melhor e me convenci de que se trata de uma moça sem artifícios, agradável, de bons princípios e que anseia pela felicidade de ser amada e ter um lar. E nisso, sem dúvida, ela tem muito para agradecer a você. A mim? Condoeu-se Emma. Pobre Harriet. Conteve-se, no entanto, e aceitou calada um pouco mais de aprovação do que de fato merecia. Nesse instante, o pai dela entrou, interrompendo a conversa. Emma não lamentou. Queria ficar sozinha. Estava extremamente feliz, maravilhada, o que a impedia de prestar atenção no que se passava ao seu redor. Tinha vontade de cantar, de dançar, de rir, de pensar e não conseguia concentrar-se em mais nada. O Sr. Woodhouse viera para avisar que James estava atrelando os cavalos para que dessem um passeio diário até Randalls, o que era um pretexto para retirar-se. Pode-se imaginar a euforia, a gratidão, o encantamento que envolveram Emma. Diante da perspectiva de felicidade de sua amiga, agora não seria mais atormentada pela sensação de culpa e o único perigo era ser feliz demais. O que mais poderia desejar? Nada, a não ser tornar-se mais digna dele, que sempre demonstrara ter um discernimento e julgamento muito superiores aos dela. Nada a não ser que as lições dos erros que cometera no passado a houvessem ensinado a ser mais humilde e cuidadosa no futuro. Ela era séria, muito séria na gratidão que sentia e nas decisões que tomava. Mas não havia como impedir-se de rir, mesmo em meio a essas sérias reflexões. Não podia deixar de rir diante daquele desenlace. Que final para as dolorosas decepções das últimas 5 semanas. Que coração, que Harriet! Agora a volta dela seria um prazer. Tudo seria e também seria um grande prazer conhecer melhor o Sr. Robert Martin. O que lhe proporcionava uma felicidade ainda mais intensa era que já não teria nada a esconder do Sr. Knightley. As evasivas, as mentiras, o engano, o mistério, essas coisas tão odiosas para ela haviam deixado de ser necessárias. Estava livre para dar-lhe o completo relato de tudo o que acontecera e feliz em encarar isso como um dever. Foi no estado de espírito mais feliz e alegre do mundo que Emma saiu com o pai, nem sempre ouvindo, mas sempre concordando com o que ele dizia. E com suas palavras e silêncios, convencia-o de que não podiam fugir da obrigação de ir a Randalls todos os dias para não desapontar a pobre Sra. Weston. Quando chegaram, encontraram-na sozinha na sala de visitas, mas nem bem haviam terminado de saber como o bebê estava e o Sr. Woodhouse, recebido os agradecimentos por ter ido até lá, exatamente como ele havia pedido, percebeu-se pela janela as sombras de 2 pessoas passando no jardim. É Frank e a senhorita Fairfax, esclareceu a Sra. Weston. Eu ia justamente contar-lhes a agradável surpresa que tive ao vê-lo chegar hoje, bem cedo. Ele ficará até amanhã e convencemos a senhorita Fairfax a passar o dia conosco. Eles estão entrando, suponho. Logo, o jovem casal chegava à sala. Emma estava satisfeita em ver o Sr. Frank Churchill, porém, por causa de certas lembranças de ambos, havia um leve embaraço naquele encontro. Cumprimentaram-se sorrindo e em seguida ficou claro que parecia haver pouco a ser dito. Assim que todos haviam tornado a sentar-se, fez-se uma pausa prolongada na conversa e Emma começou a perguntar a si mesma
se rever o jovem cavalheiro, principalmente em companhia de Jane, como tanto desejara, iria dar-lhe a satisfação que imaginara. O Sr. Weston juntou-se ao grupo e, quando o bebê voltou a ser o assunto de conversa na sala, a animação voltou a reinar. O falatório também, e isso proporcionou oportunidade e coragem a Frank Churchill para aproximar-se discretamente dela. Tenho que lhe agradecer, Srta. Woodhouse, disse, pela bondosa mensagem de perdão que me enviou numa das cartas da Sra. Weston. Espero que o tempo não a tenha tornado menos desejosa de me perdoar e que não tenha se arrependido. Não, de modo algum, garantiu Emma, feliz com aquele começo. Nem um pouco. Estou particularmente satisfeita em vê-lo, cumprimentá-lo e transmitir-lhe pessoalmente meus parabéns. Ele agradeceu-lhe de todo o coração e continuou a conversar com ela ainda por algum tempo, com distinta demonstração de gratidão e felicidade. A senhorita não acha que ela está bem? Perguntou depois, olhando para Jane. Não a vê melhor do que sempre esteve? Veja como meu pai e a Sra. Weston a mimam. Com seu espírito novamente alegre e o riso brilhando nos olhos, ele falou no esperado retorno dos Campbell e em seguida mencionou os Dixon. Emma corou e proibiu-os de tocar de novo nesse nome em sua presença. Jamais poderei ouvir esse nome, justificou-se ela, sem me sentir muito envergonhada. A vergonha toda minha, replicou Frank Churchill, ou pelo menos deveria ser. Mas será possível que a senhorita jamais tenha desconfiado? Quero dizer, mais tarde. No começo sei que não desconfiou de nada. Nunca tive a menor desconfiança, posso assegurar-lhe. Isso parece quase incrível. Estive muito próximo de lhe contar a verdade. Quem me dera o tivesse feito. Tudo teria sido melhor. Mas eu vivia fazendo coisas erradas, coisas muito ruins mesmo, e que não me serviram para nada. Se tivesse quebrado a promessa de segredo e contado tudo à senhorita, teria sido uma transgressão bem melhor. Arrepender-se não servirá para nada agora, observou Emma. Tem esperanças, explicou ele, de que meu tio se deixe persuadir a vir comigo a Randalls. Ele quer conhecer Jane. Quando os Campbell tiverem voltado, iremos encontrá-los em Londres e espero continuar lá até que eu possa levá-la para o norte. Por enquanto estou tão longe dela. Não ache isso duro, Srta. Woodhouse. Não nos víamos desde o dia da reconciliação até hoje pela manhã. Não sente pena de mim? Emma manifestou-lhe com tanta gentileza a piedade que sentia que, num de repente de euforia, Frank exclamou: Ah, por falar nisso... A voz dele foi descendo de tom até que, numa atitude tímida, perguntou: O Sr. Knightley está bem, espero. Ela ficou ruborizada e, depois de uma pausa significativa, ele prosseguiu: Sei que leu na minha carta o que lhe desejo e espero que se lembre disso. Deixe-me retribuir suas congratulações. Garanto-lhe que recebi essa notícia com mais cálido interesse e prazer. Ele é um homem a quem admiro muito. Emma ficou satisfeita e desejou apenas que ele continuasse os elogios, mas a atenção de Frank Churchill já havia voltado para sua Jane. A senhorita já tinha visto uma pele como dela? Indagou ele. Tão suave, tão delicada, e no entanto sem ser loira. Uma combinação tão incomum com seus olhos e cabelos tão negros, uma combinação extraordinária. Uma pele tão suave, tão branca, translúcida o bastante para torná-la ainda mais bela. Uma beleza perfeita. Sempre admirei a pele de Jane, declarou Emma com sinceridade. Mas, se bem me lembro, houve um tempo que o senhor achava um defeito o fato de ela ser tão pálida. Quando conversamos sobre Jane pela primeira vez, o senhor já esqueceu? Ah, não, eu era um cão insolente nessa época. Como me atrevia tanto? Ele riu tão francamente da lembrança que Emma não pôde deixar de acrescentar. Desconfio de que o senhor devia se divertir num bocado à custa de nós todos com sua farsa naquele tempo. Não desconfio. Não tenho certeza de que se divertiu e acho que isso era um consolo para o senhor. Não, não. Como pode pensar uma coisa dessas? Eu era um pobre coitado. Não tão pobre, nem tão coitado que não conseguisse se divertir. Estou certa de que era uma fonte de divertimento para o senhor, ver que nos enganava com tanta facilidade.
Sou a mais indicada para suspeitar disso porque, para dizer a verdade, acho que teria me divertido muito também se estivesse em seu lugar. Creio que somos bastante parecidos. Ele fez uma reverência. E se a semelhança não está em nossas naturezas, acrescentou ela, com suavidade, está em nossos destinos, que permitem unirmos nossas vidas às de duas pessoas muito superiores a nós. Verdade, isso é uma verdade, concordou ele com calor. Não, não é verdade por sua parte. Não há quem possa ser superior à senhorita, mas é verdade para mim. Jane é um anjo. Veja, não olhe, parece um anjo a cada gesto. Note a curva do pescoço, os olhos fitando meu pai. A senhorita vai adorar saber. Inclinando-se a cabeça e murmurando com toda a seriedade. Que meu tio pretende dar-lhe as joias que foram de minha tia. Vou mandar montá-las novamente e com algumas delas mandarei fazer uma tiara. Não ficará divina naqueles maravilhosos cabelos escuros? Com certeza, concordou Emma. Ela falou tão sinceramente que ele não conseguiu se conter. Como me sinto feliz por estar ao lado da senhorita novamente e encontrá-la com tão boa aparência. Não teria perdido este encontro por nada deste mundo. E se a senhorita não tivesse vindo, eu iria visitá-la em Hartfield. Os outros continuavam falando do bebê. A Sra. Weston contava como ficara apreensiva no dia anterior, quando sua filhinha não parecia bem. Sentia-se tola agora, mas naqueles momentos de aflição estivera por chamar o Sr. Perry. Provavelmente ficaria envergonhada, mas até o Sr. Weston se preocupara tanto quanto ela. 10 minutos depois, a pequenina estava ótima. A história interessou principalmente o Sr. Woodhouse, que julgou-a muito sensata e recriminou-a apenas por não ter chamado o Sr. Perry. Ela devia chamar Perry sempre que o bebê desse o menor sinal de não estar bem. Era impossível que ela se alarmasse demais ou que chamasse Perry com mais frequência do que era devido. Uma pena que ele não tivesse vindo no dia anterior, embora a menininha parecesse ótima. Teria sido aconselhável que Perry a tivesse visto. Frank Churchill pegou o nome no meio da conversa. Perry, disse Emma, procurando enquanto falava, os olhos de Jane. Meu querido Sr. Perry, o que estão falando sobre o Sr. Perry? Ele veio aqui esta manhã? Como é que ele viaja hoje em dia? Já tem uma carruagem? Emma rapidamente entendeu a brincadeira que ele fazia enquanto acompanhava no riso. Era evidente pela expressão de Jane que ela escutava, mas fingia-se de surda. Que sonho extraordinário esse que tive, prosseguiu Frank Churchill. Não posso lembrar-me dele sem rir. Ela está nos ouvindo sim, Sra. Woodhouse. Percebo que está pelo rosto, que demonstra o esforço que faz para manter-se séria. Veja, olhe bem. A senhorita não percebe que neste instante ela está se lembrando daquela passagem da carta que me escreveu, onde me contava isso tudo? Não vê que não consegue pensar em outra coisa enquanto finge que escuta os outros e não a nós? Jane Fairfax não pôde deixar de rir, ainda sorrindo. Voltou-se para ele e disse com voz baixa e firme. Como pode reviver essas lembranças? Estou chocada. De vez em quando elas poderão impor-se e nos envergonhar. Mas como é capaz de gostar delas? Frank tinha muito a dizer em resposta e o fez de maneira muito divertida. Mas Emma concordava com Jane. Enquanto voltava de Randalls para casa com o pai, ela pôde concluir que, embora tivesse ficado contente por ter encontrado Frank Churchill e estivesse sinceramente gratificada com a amizade dele, não podia deixar de comparar os dois homens e concluir que nunca lhe parecera mais evidente a superioridade de caráter do Sr. Knightley. A intensa felicidade desse dia, já tão memorável, completou-se com o reconhecimento de que sentia profunda admiração pelo Sr. Knightley.